Fala, gente boa, tudo bem? Muito obrigado por estar comigo aqui. Eu vou pedir a você para dar notoriedade a esse conteúdo compartilhando para todo mundo. E não esqueça de interagir comigo aqui, né? Deixando aí o seu joia, o coraçãozinho e compartilhando também. É muito importante você compartilhar essa mensagem, esse estudo, essa instrução para todo mundo. Bom, é o seguinte. É difícil falar sobre esse tema nos dias de hoje, porque, embora muitas pessoas achem que não é importante, não tem importância falar nos dias de hoje, falar sobre sexo antes do casamento, isso aí já é carta virada, é página virada, é carta vencida. Não dá mais para falar nessas questões, levantar essas bolas. Por que não dá mais para falar dessas coisas? Por causa do relativismo teológico? Por causa da apostasia? Por causa do abandono da fé genuína? Por causa de fundamentos balizares da fé cristã? Por causa de estruturas da civilização ocidental que estão sendo derrubados? É por causa disso? Entenda uma coisa, o ponto de partida do nosso bate-papo aqui, do nosso estudo, é o seguinte: questões sexuais estão diretamente ligadas ao caráter de uma pessoa. É muito mais do que uma fisiologia, é muito mais do que fenômeno neurobiológico. É muito mais do que essa visão ideológica narcisista situacional que diz assim: olha, se você tem prazer e o consentimento é mútuo, então vale tudo, desde que ninguém se machuque. Se isso te faz bem, que mal tem? O mundo é assim. A cabeça de hoje é assim. Não seja anacrônico, não seja anacrônico. Você não pode julgar a mentalidade de hoje com a cabeça de 2000 anos atrás. Pois deixa eu te falar uma coisa, pessoas que não conseguem ser fiéis ao que a Bíblia diz em questão sexual não conseguem ter uma vida íntima, profunda e verdadeira com Deus. Está atraindo o próprio futuro. Pessoas que são infiéis no sexo não são fiéis a Deus. Pessoas que têm uma vida sexual fora dos princípios bíblicos têm seríssimas dificuldades no casamento. Lá no futuro vão ter dificuldades em serem amadas, em serem respeitadas, vão trair os seus parceiros, há uma grande probabilidade nisso. Vão ter dificuldades em conduzir a sua família, porque estão levando para o matrimônio que deveria ser resolvido antes do pacto sagrado, que é o estabelecimento da família. Olha que coisa interessante eu quero falar com você aqui. Vamos lá. A Bíblia categoriza os pecados sexuais em dois aspectos, basicamente. Primeiro, o adultério, e a imoralidade sexual, que nisso inclui a fornicação e o sexo antes do casamento. Não existe um versículo em toda a Bíblia, em todos os 66 livros da Bíblia, não tem um versículo que cite a frase sexo antes do casamento é pecado. Porém, a Bíblia deixa claro, e principalmente o apóstolo Paulo, e também no livro de Apocalipse, fica claro pra gente que o sexo antes do casamento está dentro da imoralidade sexual, da fornicação. E eu vou ser específico aqui com você, citando a Bíblia. Se depois disso você ainda quiser seguir o curso desse mundo, é com você. Eu não sou mais responsável porque eu já te dei a instrução bíblica. A Bíblia ensina que o sexo antes do casamento é imoral, em várias passagens em livros diferentes. Vamos lá. O primeiro que eu cito para você é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, que diz assim: mas visto que há imoralidade sexual, cada homem tenha relações sexuais com a sua própria esposa, e cada mulher com o seu próprio marido. Já entendeu o versículo? Eu vou explicar. Nesse versículo aqui, o casamento é apresentado como a cura para a imoralidade sexual. Paulo está apresentando a imoralidade sexual, ele está dando um diagnóstico. Por existir, por ter muita imoralidade sexual, ele apresenta aqui a cura para a mesma, para o pecado, para a morte que vai ser gerada por causa do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Ele apresenta que a cura é o casamento. A união sexual dentro do casamento é recomendada e ela é oposta à imoralidade, que deve ser evitada a todo custo. Assim, qualquer sexo fora do casamento é considerado pela Bíblia imoral, e isso precisa incluir o sexo antes do casamento. Outro versículo que apresenta o sexo antes do casamento como imoral está no Novo Testamento também, e diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 4.
O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal mantido puro, pois Deus julgará o adultério e todos os sexualmente imorais. Aqui temos adultério e fornicação em contraste com o que acontece no leito conjugal. É completamente oposto ao que acontece no pacto sagrado. O casamento, portanto, a relação sexual dentro do casamento, é apresentado nesse versículo como honroso. Todos os outros tipos de atividades sexuais são condenadas como imorais e trazem o julgamento de Deus. Me permita citar para você aqui, eu não vou ler para tomar tanto o seu tempo, mas eu quero que você depois leia todos os versículos que eu estou embasando as minhas argumentações. Leia aqui, comigo, sobre imoralidade sexual, adultério, fornicação, sexo antes do casamento, nestes versículos. Atos, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 5, 1. 1 Coríntios 6, 13. 1 Coríntios 6, versículo 18. 1 Coríntios 10, 8. 2 Coríntios 12, 21. Gálatas 5, 19. Efésios 5, 3. Colossenses 3, 5. 1 Tessalonicenses 4, 3. Judas 1, 7. E por último, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Muitas pessoas dizem assim: Rafael, mas como eu vou saber se é bom? Se o meu parceiro é bom, se minha parceira é bom, se eu não experimentar antes. Você quer realmente seguir essa regra para todas as coisas importantes da sua vida? Essa é a mentalidade daqueles que já relativizaram o que a Bíblia condena. O que a Bíblia diz é que o sexo abençoado é aquele depois do pacto sagrado, é aquele abençoado por Deus. Quando Adão foi criado, e dele foi criado Eva, sua parceira, tirada da sua costela para andar ao seu lado, Deus disse para Adão: está aí a sua parceira, está aí aquela que vai andar ao seu lado. E o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que Deus está dizendo é que a relação sexual traz uma conexão que não é só uma conexão neurobiológica, é uma conexão de alma, é uma conexão de emoções. Dentro da relação sexual são tantos hormônios liberados que uma pessoa que vive numa prática sexual antes do casamento e uma pessoa que faz sexo com um, sexo com o outro, tem uma vida em grande libertinagem, ela tem uma grande probabilidade de nunca ser feliz. Tanta relação sexual com muitas pessoas que ela gerou uma marca na sua alma e somente o poder de Deus para libertar essa pessoa e ela conseguir ser feliz, conseguir se libertar desses demônios que ela carregou durante a sua vida e, portanto, ter um casamento feliz, fiel e verdadeiro. Quando a Bíblia diz que o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne, porque é uma aliança, é um pacto sagrado, nisso está a bênção de Deus. Sexo é uma bênção e tem a bênção de Deus e gera muitos frutos. Eu afirmo para você, a estratégia das trevas, com o espírito da sensualidade, com demônios que influenciam nos ares e usam a cultura, e usam a mídia, usam a propaganda, destruindo a civilização ocidental em suas bases, tornando tudo permissivo, o lascivo aceitável, o abominável tolerável, fazendo com que até a teologia relativize o que a Bíblia condena, está fazendo surgir no futuro famílias frágeis. São lares sem bases e, obviamente, surgirão mais divórcios, pessoas infiéis. Se você corrigir a sua rota agora, tenha a garantia bíblica de que você será abençoado no futuro. Deus, Ele estabelece esses princípios porque Ele te ama, porque Ele me ama. Se você está namorando, preserve a castidade, controle as suas emoções. A temperança e o domínio próprio são coisas essenciais para a vida cristã. Ora, se você não conseguir ser fiel, controlando as suas emoções, controlando a sua fisiologia, a sua biologia, o seu desejo, que é muito além de uma mecânica, tem a ver com influências e estímulos que você recebe e não percebe, se você conseguir controlar isso, você tem a bênção de Deus. Mas se porventura você errou no meio desse processo, o Pai está de braços abertos, dando para você misericórdia e oferecendo o caminho do arrependimento, mas o arrependimento só vem por um batismo de consciência. Você precisa ver de fato que você está na rota de colisão com os princípios de Deus.
E todo aquele que colide com o princípio de Deus fracassa. Por quê? Se você negociar o princípio, lá na frente o princípio te derruba. Vamos mais um pouquinho e eu concluo esse vídeo? Olha que coisa interessante. A Bíblia fala sobre o prazer, a bênção do casamento. Em Cantares 4, Salomão escrevendo Provérbios 5:19, descreve o prazer do sexo no casamento. No entanto, a intenção de Deus para o sexo também inclui produzir filhos. Então o sexo, ele tem algo prazeroso com a bênção de Deus no pacto sagrado do casamento, na bênção sacerdotal, mas também tem um princípio claro, que é a procriação. Ok, eu não imagino o casamento monótono, chato, um sexo chato, monótono. Pelo contrário, aquelas pessoas que são livres de uma mentalidade pecaminosa e abominável têm a bênção de Deus, podem ser criativos e ter uma vida maravilhosa. Se a humanidade corrigisse a rota, nós veríamos que tantas coisas horríveis e horrendas acontecendo não aconteceriam. Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis seriam evitadas. Muito menos abortos, muito menos mães solteiras e gravidezes indesejadas, muito menos crianças crescendo sem ambos os pais em suas vidas. A abstinência, por esse aspecto, salva vidas. Proteja os bebês. É você honrar a Deus, porque Deus está abençoando o seu futuro. O sexo entre o marido e a mulher é a única forma sexual que Deus aprova e abençoa. Se você já ouviu algum teólogo, alguma pessoa relativizando o sexo antes do casamento, essa pessoa ela está relativizando princípios balizares da fé cristã. Eu entendo que isso é uma heresia. Eu sei, os desafios são muito grandes, e se não fossem grandes, não seriam desafios que te conduziriam à eternidade. Não peque contra Deus, não peque contra o seu próprio futuro, você. Obedeça a Deus e não traia o seu próprio futuro. Deus tem um futuro maravilhoso para você, mas depende de suas decisões. Que esse estudo possa te ajudar. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, estou te oferecendo o caminho do entendimento. São poucos que decidem entrar por ele, porque o preço é alto. Esse mundo é muito prazeroso. O sexo hoje está em qualquer esquina, né? Está somente numa troca de olhar, está num copo de bebida em uma balada. Mas a bênção de Deus está em observar a sua palavra. Ele diz, se você quiser hoje e me ouvir, você vai ter o melhor dessa terra, mas depende de ouvir e obedecer. Obedeça a palavra de Deus, que Ele te abençoe. Se for importante, compartilhe. Um abraço. Tchau, tchau.